Grande furacão Ian encosta na categoria 5 e chega à Flórida. O ameaçador furacão Ian voltou a ganhar força sobre as águas do Golfo do México, ao sair de Cuba nas últimas 24 horas. Ian é extremamente perigoso e produz ventos máximos sustentados de 250 km por hora, muito perto de atingir a categoria 5 na escala Saffir-Simpson. O extremo sul da Flórida, nos Estados Unidos, já começou a sentir os efeitos de Ian, que deve tocar efetivamente o solo nesta tarde. Flórida em alerta total. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou no último boletim que o centro de Ian está apenas a 90 km a oeste de Nápoles, na costa sudoeste da Flórida e deve tocar o solo nas próximas horas desta quarta-feira, dia 28. Os alertas da meteorologia são para tempestades e ventos catastróficos e inundações em uma ampla área da península. O risco de enchente subiu de 40% para 70%. Grandes inundações e queda de energia já são relatadas em Key West devido à aproximação do grande furacão. De acordo com o NHC, as condições do tempo estão piorando rapidamente ao longo de toda a costa sudoeste da Flórida e Ian se encontra no limite da categoria 5, classificada a partir de ventos de 252 km por hora. As autoridades afirmaram que não é mais possível evacuar as áreas costeiras do sul ao oeste em segurança e pede para que os moradores procurem neste momento se proteger onde estiverem. A ordem de evacuação de pelo menos 1,7 milhão de pessoas congestionou rodovias durante toda a terça-feira e as principais vias de saída estão agora fechadas. A chegada de Ian fecha a partir de hoje escolas, supermercados, parques temáticos, hospitais e aeroportos, que estão dentro da área de alerta. A Guarda Costeira também já fechou os portos e monitora a situação no oceano. Mar revolto e muita chuva. A aproximação de Ian causa grandes ondas na costa, sendo potencialmente perigosas e aumentando o risco de inundações em grande parte da costa sul e oeste da península da Flórida. O aviso do NHC é para ondas de 3,5 a quase 5 metros de altura, o suficiente para inundar moradias inteiras em trechos como Bonita Beach, Fort Myers e Inglewood, onde os picos serão maiores. As chuvas também serão torrenciais com estimativa de volumes entre 200 mm a 300 mm em Florida Keys e no sul da Flórida e de 300 mm a 450 mm, com chance de até 600 em áreas localizadas das partes central e nordeste da Flórida, alerta o NHC. O aviso para a possibilidade de tornados permanece ativo e o fenômeno pode ocorrer durante a tarde e a noite de hoje em toda a região central e sul da Flórida. Quando o grande furacão Ian começar a avançar sobre a Flórida, deve se mover rapidamente em direção ao centro da península entre a noite da quarta-feira e a manhã da quinta-feira, subindo em direção ao leste dos Estados Unidos a partir de sexta-feira. Desta maneira, o sudeste da Geórgia e o litoral da Carolina do Sul deverão sofrer com Ian na condição tempestade tropical em 2 dias e também ficam em alerta para inundações repentinas com chuvas previstas entre 100 mm a 200 mm. Ian faz vítimas em Cuba. Ian passou ontem pelo oeste de Cuba com ventos de 205 km por hora, sendo um furacão categoria 3. Os ventos devastadores causaram danos, apagão em toda a ilha e fez 2 vítimas fatais. Ao se deslocar do oeste de Cuba para o sul da Flórida, o furacão ganhou um reforço das águas quentes do Golfo do México, como estava sendo previsto.